Fala, galera. A gente já falou de tipos de célula, a gente já falou sobre as características básicas da célula, falamos de procarionte, eucarionte, procarionte quem não tem carioteca, eucarionte quem tem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os que não têm células, tá? A gente chegou a falar sobre as características gerais dos seres vivos, falamos da classificação dos seres vivos, ou seja, aquele lance do re, fi, co, fage. Falamos dos 5 reinos, reino monera, reino protista, reino fungi, reino animal e vegetal. E os vírus não estão classificados em nenhum desses reinos. E a grande questão é por quê? É o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? A aula de hoje é para falar sobre as características gerais do vírus. É claro que nesse momento de pandemia todo mundo quer saber um pouco de coronavírus. Eu vou passar um pouquinho do que é o coronavírus, mas acho que essas informações estão chegando bem fácil na casa da gente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a organização do vírus? O vírus não é formado por célula. Vírus não tem célula. Então a gente diz que ele é acelular, tudo junto. O A na frente quer dizer não, tá? E o celular quer dizer célula. Então ele não tem célula. Logo, o vírus nem é procarionte, nem é eucarionte. Ele não tem célula. Vinícius, o que ele tem? Ele tem um material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Ele nunca tem os dois. DNA e RNA são material genético que dá as características do nosso corpo. Todos os outros seres vivos têm os dois, tem o DNA e o RNA. O vírus tem o DNA ou o RNA, tá? Na sua grande maioria das vezes. Então, DNA ou RNA. E tem o material genético envolvido por uma cápsula de proteína, uma cápsula proteica, chamada de capsídeo. Capsídeo é essa cápsula proteica que guarda o material genético que está lá dentro do vírus. Beleza? Qual é, por que se o vírus não tem uma célula, ele só tem a cápsula proteica e o material genético, como é que funciona esse vírus? O vírus ele é um parasita obrigatório. Na verdade, eu gosto até de utilizar o nome parasita intracelular obrigatório. Intracelular significa que é de dentro da célula, tá? Parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele está dentro da célula. Não confunde com intercelular. Intercelular é fora da célula. Ele é um parasita intracelular, ou seja, dentro da célula. Tá bom? Ele só consegue se multiplicar se ele parasitar a célula. Se ele não parasitar a célula, ele não se multiplica. Tu pode dar água, tu pode dar luz, tu pode dar comida, tu pode fazer uma opção de coisa para ele que ele não vai se multiplicar. Ele só vai se multiplicar, perdão, se ele parasitar uma célula. Tá bom? E quando ele parasita uma célula, lá dentro ele usa a maquinaria celular para ele se multiplicar. Então ele tem uma capacidade de multiplicação. Como ele tem uma capacidade de multiplicação, tem material genético, a maior parte da comunidade científica hoje o considera ser vivo. Tá? E uma característica interessante, quando ele não está dentro da célula, ele tem a capacidade de se cristalizar, ou seja, de ficar ali naquele ambiente, suportar aquele ambiente por algum tempo, até parasitar uma célula. Tá bom? Agora, por que o vírus é tão complicado? Porque ele tem uma alta taxa de mutação. Ele sofre mutação facilmente. Por que tem vacina da gripe todos os anos? Porque a gripe é causada por um vírus e esse vírus vai sofrendo muita mutação. Então existem vários tipos de vírus da gripe diferentes. E todo ano surgem novos. Aí a galera precisa fazer vacina para cada tipo de vírus da dengue. Perdão, de cada tipo de vírus. A dengue ainda não tem vacina. Beleza? Para cada tipo de vírus, no caso da gripe, né, que é o que a gente estava falando, vai precisar de uma vacina. Então, de novo, não tem célula, é acelular, não tem metabolismo próprio, não tem uma atividade própria, por isso ele é um parasita obrigatório. O que ele tem? Material genético, DNA ou RNA, envolvido por uma cápsula de proteína, que a gente chama de cápsula proteica ou capsídeo, mesma coisa. Alta taxa de mutação, modifica muito fácil, se multiplica dentro da célula e tem a capacidade de se cristalizar. São as principais características do vírus. Olha que foto legal, que é uma foto de microscópio eletrônico mostrando uma célula de defesa do nosso corpo, os glóbulos brancos.
E o pontinho vermelho está representando aqui o vírus HIV, que é o vírus que causa AIDS, né? Causa a doença AIDS, que destrói a memória imunológica, destrói nosso sistema de defesa. Então, o vírus parasitando a célula, tá bom? Existem dois tipos de ciclo de vírus. E aqui a gente está representando através de um bacteriófago. Bacteriófago são os vírus que atacam bactérias. Ué, Vinícius, vírus ataca a bactéria? Vírus ataca qualquer tipo de célula, tá bom? Mas é claro que vai ser específico. Vírus que ataca a célula humana, geralmente só vai atacar a célula humana. Vírus que ataca bactéria, vai atacar bactérias. Os vírus são específicos, porque ele precisa se ligar na célula, tá? O bacteriófago é o que ataca o bacteriófago que ataca as bactérias, tá bom? Existem vírus que atacam vegetais, existem vírus que atacam fungos. O vírus que ataca a bactéria, bacteriófago, tá? Aqui está o DNA da bactéria, roxinho. O vírus tinha o DNA dele, vermelhinho, entrou em contato, parasitou a célula, jogou o material genético dele lá dentro. Existem dois ciclos aí. Ou o vírus se mistura no DNA da bactéria e toda vez que a bactéria for se dividir, ela duplica também o vírus, tá bom? E aí ela vai espalhando esse material genético do vírus. Ou o vírus pode usar a maquinaria celular para produzir novos vírus. Essa roxinho aqui, que é esse caminho, essa setinha roxa, representa que o DNA do vírus está se dividindo junto com o DNA da célula. A gente chama isso de ciclo lisogênico. Ciclo lítico, quando o DNA do vírus, quando o material genético do vírus, pode ser DNA ou RNA, né, no caso, ele utiliza a maquinaria celular e multiplica formando novos víruszinhos, beleza? Para multiplicar e atacar novas células. Ciclo lítico, tá? Aqui uma representação, ó, vírus entrou em contato com a célula, largou material genético, produz novos vírus, tá bom? Outra coisa interessante, geralmente não existe um medicamento para destruir vírus, tá? Não existe um medicamento para combater o vírus. Então vou dar um exemplo de uma doença muito comum aqui no Rio de Janeiro, que é a dengue. A dengue é uma doença causada por vírus. O que ela causa? Febre alta. Aí você toma um remédio para febre. Ela causa enjoo, você vai tomar remédio para enjoo. Ela causa dor no corpo, você vai tomar remédio para dor no corpo. Vai manter a hidratação, porque ela pode causar hemorragias, né? Hemorragia, sangramento. Então você vai manter a hidratação, mas não tem nenhum remédio para destruir o vírus. Até porque o vírus não tem célula. Se ele não tem célula, ele não é mais difícil esse combate. Existem até alguns casos de viroses que existem remédios para o vírus para tentar evitar que esse vírus entre em contato com a célula. Né? Aconteceu, por exemplo, para a gripe suína. Para tentar evitar que esse vírus entrasse em contato com a célula. Mas não existe nada para destruir o vírus. Geralmente a gente combate os sintomas dos vírus. Tranquilo? E o que é o coronavírus? Até dei uma ajeitada aqui. Né? O coronavírus são vírus respiratórios, ou seja, são transmitidos por gotículas de saliva que pode ficar no ar, que pode cair sobre os objetos, a pessoa entra em contato. E qual é a principal janela de entrada dele no nosso corpo? Os olhos e a boca. Né? Então, a mão contaminada, botar a mão na boca, coçar os olhos, principal janela para contaminação. O coronavírus ele não é o primeiro e nem vai ser o último, por isso que o nome é Covid-19, porque ele foi descoberto no finalzinho do ano de 2019, tá bom? O corona, porque corona faz referência à coroa, parece, o pessoal falava que a estrutura dele lá parecia uma coroa, por isso coronavírus. Primeiro deve ter sido descoberto aí em 1937, porém descrito mesmo assim em 1965, tá? Provavelmente teve o primeiro surgimento em 1937, mas descrito, né, em 1965. Período de incubação. O que é período de incubação? É o período de que você pegou a doença, você está contaminado, a pessoa está contaminada com a doença, até começar a ter os primeiros sintomas. Esse período que ela está com a doença, mas não está com sintomas, a gente chama de período de incubação, até começar a ter os primeiros sintomas. Problema, para o coronavírus, as pesquisas estão apontando de 2 a 14 dias. Já vi pesquisas apontando de 1 a 14, tá? Mas
Geralmente está entre dois. O pessoal já viu vários estudos, como é algo muito novo, entre 2 e 14 dias. Mas o período mais comum aí é de 5 dias, tá? Do dia que pegou a doença, passar 5 dias para começar a ter os primeiros sintomas. Isso acontece por quê? Porque como o vírus é um parasita intracelular obrigatório, ele precisa parasitar a célula para começar a causar os efeitos. E até ele causar os efeitos demora um certo tempinho, tá bom? Então aqui eu estou colocando algumas formas principais de contaminação, né? O espirro, tosse, catarro, gotículas de saliva quando a gente fala, né? A gente joga gotículas de saliva no ar. O contato, contato com alguns objetos, tudo isso pode ser uma forma de contaminação. Lembrando que as principais janelas são os olhos para a entrada, boca e, claro, o nariz também, né? As principais mesmo, boca e olhos. Sintomas: febre, tosse, já tem relatos de cansaço, dor no corpo. Alguns falam que perdem o olfato e o paladar, ou seja, não conseguem perceber o olfato e o paladar, e dificuldade de respirar. Por quê? Porque esse vírus ele causa um quadro semelhante à pneumonia. Ele vai obstruindo os alvéolos pulmonares, né, onde é que acontece a troca gasosa no teu pulmão, onde entra o ar no seu corpo, ele vai obstruindo. E conforme ele vai obstruindo, ele vai causando a dificuldade de respirar. E é o momento que precisa correr para o hospital, tá bom? E por isso ele é tão complicado. Por quê? Porque no hospital, a pessoa que chega com falta de com dificuldade de respirar, ele precisa ser colocado num aparelho chamado respirador, no CTI ou UTI, né? CTI, Centro de Terapia Intensiva, ou UTI, Unidade de Terapia Intensiva. E lá nesse CTI ele vai ficar por um bom tempo ocupando aquele respirador, tá bom? Existem outros efeitos, galera. Já tem relatos que ele pode causar problema no rim, tem relatos que ele pode causar até problema na retina, né, na visão. Mas os mais comuns são esses aí. Agora, por que é tão problemático assim? Porque a pessoa que precisa do respirador, precisa ir para a UTI, passa longos períodos lá, às vezes 14 dias, 20 dias, já teve casos aí de mais de 20 dias com respirador. Enquanto essa pessoa está lá no respirador, ela não tem, não permite espaço, não libera o respirador para que outra pessoa use. E aí as pessoas vão precisando usar o respirador e não tem esse aparelho, né? Não tem o que a gente chama de leitos, né? O local onde vai receber esse paciente. Grupo de risco. Isso aqui são os grupos onde as pessoas podem, onde tem mais facilidade de adquirir o caso grave da doença, ou seja, precisar do respirador, tá? Geralmente baixa imunidade, idosos, crianças. Hoje em dia a gente está vendo que crianças nem estão fazendo tanta parte assim no grupo de risco, mas no começo acreditou-se muito nas crianças por causa da baixa imunidade. Pessoas com outros tipos de doenças, geralmente doenças renais, cardíacas, diabetes, e pessoas que já tinham problemas respiratórios. Não quer dizer que só essas pessoas têm risco de morrer da doença, tá, gente? Tem muita gente, infelizmente, aí que está falecendo que não pertencia ao grupo de risco e adquiriu o caso grave da doença. Beleza? Prevenção: lavar as mãos, cobrir a boca, evitar aglomerações, o isolamento social é importantíssimo para diminuir a velocidade de infecção das pessoas, de transmissão da doença, para que o sistema de saúde tenha mais tempo para tratar os que estão doentes e não fique obrigando a ter que procurar novos respiradores, tendo que utilizar esse material. Manter os ambientes ventilados e evitar de compartilhar materiais. Hoje em dia, vários municípios já estão pedindo o uso da máscara, né, para evitar passar adiante. Acredito que esse uso da máscara vai ser o novo normal aí para frente. Cuidado com fake news, tem muita mentira sendo propagada na internet, tem gente até se aproveitando disso para ganhar dinheiro. Então, aqui já saiu a notícia que a China cancelou os embarques de produtos por navio até março, é mentira, a China continua vendendo vários produtos, tá? Até porque não passa pelo produto, né? O vírus ele não consegue sobreviver tanto tempo assim fora da célula, no caso do coronavírus.
Teve gente vendendo a cura do coronavírus na internet. Teve gente, se tomar um remédio tal você se cura. Se tomar um remédio tal você se protege. Não existe nada disso confirmado ainda. Pode até ser que para frente, se Deus quiser, confirme alguma coisa, mas não tem nada confirmado de eficácia do remédio, de algum remédio diretamente assim milagroso que vai curar a doença. Tá? Então, por favor, procure sites confiáveis, não é qualquer coisa que você receber no seu WhatsApp, no seu Facebook ou na qualquer outra via social que você vai sair compartilhando, se procurar procedência para saber se é verdade, procura ver se está num site, aí você jogou num site de pesquisa confiável, jogue em outro para ver se o outro site confirma a informação, jogue em outro para ver se, pelo menos para tentar confirmar a informação, porque hoje esse terror provocado pelas fake news está aumentando muito a depressão das pessoas. As pessoas que já são depressivas e ficam vendo notícias ruins devido a essas fake news, aí são enroladas pela fake news, elas acabam aumentando o sofrimento, tá bom? E para finalizar, eu vou colocar aqui alguns conceitos importantes. Endemia, epidemia, pandemia e surto. Tá? São coisas diferentes? São. O que é endemia? Ocorre que numa região o número de casos é mais ou menos constante, ou seja, mais ou menos controlado. Aquela região vai ter sempre aquele mesmo número de casos da doença. Por exemplo, malária no norte do Brasil. A gente tem sempre malária no norte do Brasil, mais ou menos numa mesma frequência de casos. Endemia. Epidemia é quando o número de casos aumenta muito da doença, tá? Muito acima do esperado. E depois ele tende a diminuir, tá? Na epidemia o número de casos tende a aumentar e depois tende a diminuir. E não fica geralmente restrito a uma pequena região, ele já vai para abrange maiores regiões. Pandemia é o que a gente está vivendo agora, né, do coronavírus. É quando esse número de casos que sobe muito, né, ele acontece em várias regiões do mundo. É o que aconteceu hoje com o coronavírus. O coronavírus atacou várias regiões do planeta, né? Já foi. Todos os continentes já sofreram com o coronavírus. Por isso ele é considerado uma pandemia. Surto é quando a gente tem um aumento repentino no número de casos em uma pequena região, em limites ali controlados de região, tá bom? Então nada mais é a pandemia. Então voltando para a pandemia, nada mais é do que uma epidemia em escala global, tá bom? E aqui, ó, para a gente poder fechar a tal tão famosa curva, né? Toda epidemia ela tem essa característica de curva. Ela sobe, perdão, ela sobe e desce. Então ela sobe, ela vai ter um aumento significativo de casos, vai chegar ao que a gente chama de pico e depois ela vai começar a reduzir o número de casos. Por que isso acontece? Porque muitas pessoas já ficaram infectadas, já criaram imunidade. Infelizmente, no caso, né, do coronavírus, muitas pessoas já morreram, né, que aí baixa o número, coisa de risco. Muitas pessoas já se trataram. Então ela vai subir e depois vai tentar a reduzir o número de casos. Aí o pessoal tem falado muito assim, o achatamento da curva. O que é isso? Quando a gente promove o isolamento social, que é o que eles estão pedindo, o que acontece é que a velocidade de transmissão é menor. Se a velocidade de transmissão é menor, a velocidade de captação, ou seja, pessoas que vão ficar doentes, vai ser menor. E aí dá tempo do hospital, dos centros de saúde, conseguirem dar conta dos casos, para que não falte tratamento, médico, remédio. E nos casos do coronavírus, respirador, CTI, leitos de UTI, né, para casos graves, para a população. Então essa é a grande. Isso aqui que eles chamam de achatamento da curva. É tentar com que tenha menos pessoas contaminadas, que tenham menos pessoas contaminadas em estágio grave, que vão parar no CTI. Relembrando, o uso do respirador às vezes é por mais de 14, 15, 20 dias. Então não é um tratamento rápido. Esse é o grande problema da doença. O problema dela se transmite muito rápido, é uma doença que se transmite muito rápido, mas que não se cura muito rápido os casos graves, né? Os casos graves eles são mais demorados para tratar. Isso vai ocupando espaço nos hospitais
e a rede de saúde não vai dar conta, né? E as redes de saúde não dão conta. Beleza? Por isso, até o momento, todas as pesquisas, a maior parte das pesquisas indicam, a grande maioria, né, indica o isolamento social como maior ferramenta para tentar combater isso aí, tá? Tentar combater e fazer o que a gente chama de achatamento da curva. Beleza? Espero que tenham gostado. Tô finalizando, tô partindo. Valeu, até a próxima, galera.